estão nesta linda tarde de segunda-feira? Estão presos em casa? Estou me arrumando aqui. Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Muito bom. Tarde. Boa tarde. Oi, Tainá. Tudo bom, Tainá? Iago também. Deixa eu me preparar aqui. Vamos colocar aqui. Bom, vamos trabalhar então? Tá, hoje nós vamos avançar um pouquinho, né? Mas nós temos ainda aqueles exercícios para a gente fazer a correção. Mas que depois a gente pode... Eu acho que hoje sobra tempo na aula. Tá? E aí a gente já faz a correção. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui para não dar confusão. Tá. Bom, então hoje, meninos e meninas, primeiramente quero saber se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar, tá? Queiram saber de alguma coisa. Certo? Ok. Espera que eu estou me organizando, tá? Então, você já sabe. Se tiver dúvida, abre aí o áudio e vamos conversar, tá? Bom, então hoje vamos falar um pouquinho sobre os polímeros. Vocês já pegaram, né, o livro 2, né? Então, vocês já podem, né, com mais tranquilidade, fazer todos os exercícios da nossa parte do livro 2, né? E aí é que vão aparecendo as dúvidas, não é verdade? Bom, então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre polímeros, tá? Ninguém vai decorar fórmula nenhuma de polímeros, não é nada disso, né? Mas nós vamos falar algumas coisas, né? Para a gente ter um conhecimento um pouco maior sobre esse assunto. Bom, então vamos começar por aqui, ó. Eu vou colocar isso no quadro, tá? Eu acho que hoje eu vou colocar mais quadro do que qualquer outra coisa. Com saudade de escrever num quadro, gente. O meu já está completamente fora dos ângulos aqui. Entendeu? Tá. Como é que nós definimos, tá, polímeros? Deixa eu colocar o título aqui. Depois vocês forem assistir o vídeo, né? Tá lá. A definição. O que é um polímero? Ó, um polímero é considerado isso aqui, ó. É uma macromolécula, certo? É uma macromolécula. O que é uma macromolécula? Claro, o termo aí já diz tudo, né? São moléculas que têm, assim, ó, elevado peso molecular. A gente chama de... Pode ser peso molecular, né? Massa molecular. Ó, tem elevado peso molecular. Saiu um pouquinho da tela ali, mas eu já vou lá buscar, tá? Ó. Tem um elevado peso molecular. A massa, imaginem só, a massa dos polímeros, ela gira assim, ó, entre 10.000 e 1 milhão. 1 milhão de unidades. Unidades de massa atômica, né? Que é o U aquele. Então vejam como, né, são moléculas muito grandes, são imensas. Essas macromoléculas, esses polímeros, são formados por unidades que nós chamamos de monômeros. Então, esses monômeros, o que vai acontecer com eles? Eles vão se repetindo, né? Vão se repetir. E esta repetição, a gente sempre usa uma letrinha N, né, para multiplicar aqui. Tá? Essa repetição é que vai formar o que nós chamamos de um polímero. Tá certo? Então, são macromoléculas de elevado peso molecular, elevada massa, né? Entre 10.000 e 1 milhão de unidades de massa atômica. E essas macromoléculas são formadas por monômeros, que
juntos formarão o que a gente chama de polímeros. Tá entendido até aí? Ah, outro detalhe importante. Nesses polímeros, tá? A união entre esses monômeros se dá por ligação covalente. Tá? Então, vocês vão ter ligações covalentes unindo, então, esses monômeros. Tá certo? Tá entendido até aí? Bom, então, vamos dar mais uma olhadinha nesses polímeros. Vou tirar o meu casaco, tá? Trabalhar de casaco é coisa para preguiçoso. Tá? Olha aqui. Então, vamos dar uma olhadinha assim. Ó. Tá, quais são... E eles são usados, né? Nós usamos polímeros. Se vocês olharem aí para os lados, vocês vão ver tudo que praticamente nós estamos usando são polímeros, né? Tá? Então, e quais são as propriedades assim que aparecem mais, né? Quando eles fazem as questões, principalmente o Enem, né? O Enem que trabalha mais com esse assunto aqui. Tá? Essas propriedades, vamos ver assim, ó. Por que eles são muito usados, né? Porque são materiais de baixa densidade, leves, né? Isso aí no transporte ou então na arrumação, né, do material influi muito, né? Esse peso baixo que eles têm, né? Essa baixa densidade. São resistentes, né? Então vamos colocar aqui também, ó. Apresentam alta resistência. Em alta resistência. São bastante resistentes, né? Que tipo de resistência poderia aparecer, né, para nós? Ó, resistência assim, ó, nesse nível, ó, mecânica. Mecânica seria o choque, né? A batida. Resistência elétrica, tem muitos que são usados, né? Elétrica, são utilizados até como isolantes, né? E também resistência química. O que significaria, por exemplo, a resistência química? Tá? O fato deles não reagirem, né? Por exemplo, coloco assim, ó, vamos pensar um pouquinho assim, ó, um refrigerante, né, dentro da garrafa. Tá? O refrigerante não reage com a garrafa, não reage com plástico, isso é uma resistência, né? Então, ocorre uma alta resistência química. Isso é resistência à reação, às reações químicas. E para a indústria o que interessa é esse aqui, né? Ó. Eles são de baixo custo, normalmente. Tá certo? Então, aí vocês têm uma ideia geral de como funcionam esses polímeros, né? Então, vejam que isso aí, como ele é muito utilizado por nós, né? Praticamente, eu sempre brincando, eu digo assim, ó, em sala de aula, né? Se retirar todos os polímeros naquele momento que nós estamos sentados na aula ali, nós vamos ficar praticamente nus. Tá? Muito bem. A história, né? Porque assim, ó, se é bom para a saúde, não é bom para a saúde, se é bom para o planeta ou não é bom para o planeta, bom, isso aí não. Vamos deixar que outros discutam isso aí, né? Nós só queremos acertar a questão, não é verdade? Tem tudo certinho? Bom, se está tudo certinho, então vamos partir para a classificação. Vocês estão lendo um texto, a questão sobre polímero, tá? E aí vocês têm que saber algumas classificações. Né? Tem algumas que são bastante banais, né? Vou colocar aqui. Classificação. Pronto. Como, por exemplo, mas eu vou colocar mesmo assim, tá? Nunca se sabe, né? Por exemplo, ó, a primeira classificação é quanto à ocorrência. Como assim? Na natureza. Se ocorre, né? Quanto à ocorrência. Eu tenho que aprender a escrever pequenininho, né? Que dá para enxergar direitinho, mas eu não consigo. Ó, quanto à ocorrência, um polímero pode ser natural. Ah, vocês conhecem vários, né? O DNA é um polímero. Celulose, né? É um polímero da glicose. Há proteínas, né? Não esquecer. Então, isso aqui são polímeros naturais. Proteínas, né? Proteína, inclusive,
Depois nós vamos falar disso aí também. É uma poliamida, né? Porque o que se repete é o grupinho funcional das amidas, certo? E tem os polímeros que são sintéticos, que esses aí são fabricados, né, em laboratório. Certo? Aí nós temos vários, né? Daí, a maioria dos plásticos, né? Certo? Os plásticos são sintéticos, são fabricados. Então, essa é uma classificação, né, que pode até aparecer no texto da questão, mas ela não vai praticamente influenciar na resposta. Vamos à segunda, que é em relação ao comportamento térmico. Tá? Vamos botar aqui embaixo para dar direitinho. Ó. Comportamento térmico. Como assim comportamento térmico, né? Bom, aí nós temos algumas classificações que são bem interessantes. Ó. Os polímeros que são termoplásticos. Esses polímeros termoplásticos, né, muitos deles são recicláveis. Isso é um ponto interessante, né? O Enem trabalha muito com esse tipo de reciclagem, né? Eles são, com a temperatura, né? Se a gente aumentar a temperatura, eles podem ser moldados. Então, eles são moldáveis. Moldáveis. Tá? Eles podem ser moldados, trocar de forma, né? Com a variação da temperatura, certo? Eles são termoplásticos. Eu até vou colocar aqui também, porque já caiu, né? Esses são recicláveis. Não são todos, né? Mas a maioria são recicláveis. Tem uma questão do Enem, inclusive, que falava sobre a reciclagem do PET, né? Da garrafa, dessas garrafas PET, certo? E agora vem a nossa parte química, né? Esses termoplásticos são os polímeros que são formados por longas cadeias. Não precisaria colocar longa, mas eu vou colocar longas cadeias lineares. Tá? Lineares, né? Que podem ou não ser ramificadas, tá? Longas cadeias lineares. Pode ou não ser ramificadas, tá? Bom, vocês vão entender a diferença daqui a um minutinho, tá? E depois temos assim, ó, os polímeros que são termofixos. Claro que esse vocês já sentiram. Vou tirar esse daqui, porque não é lugar dessa. A ondinha é só para o termo principal. Ó, os termofixos, que não são moldáveis. Eu vou abreviar aqui, ó. Não são moldáveis. Certo? Se nós aquecermos eles muito, muito, eles acabam se decompondo. Né? É o caso, por exemplo, né? Em casa a gente tem isso aí, os cabos, né, de panela. Cabo de panela, por exemplo. Aquele é baquelite, normalmente, né? Que é um polímero termofixo. Ele não né? Se queimou moldável, tipo uma garrafa, por exemplo, PET. Tá? A garrafinha PET pode ser moldada. E agora vem um detalhe na nossa química, né? Ó, esses termofixos, eles são polímeros chamados tridimensionais. Tridimensionais. O que seria um polímero tridimensional, tá? Bom, deixa eu fazer aqui, vou fazer um desenho aqui para vocês. Quer ver, ó? Tá? Os termoplásticos, né? Então, seriam cadeias. Eu vou fazer aqui em cima, ó, lineares, tá? Que podem ser ou não ramificadas, né? Assim, ó, pronto. Vamos fazer umas cobrinhas assim, tá? Esses aqui são os termoplásticos. Né? Os termofixos, eles são tridimensionais. Então, eles vão ter ligações assim, ó. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó, as cadeias lineares, né? Vamos fazer algumas aqui.
E eles têm ligações, ó, entre essas cadeias. Estão entendendo? O que deixa o polímero tridimensional. Então, o que você tem que saber aqui? Que essas ligações são cruzadas, né? Aqui tem ligações cruzadas. Ligações, ó, que ficam cruzadas na estrutura, né? E isso dá uma resistência, gente, muito grande ao polímero, tá? Uma resistência bastante grande a esse polímero, né? Isso aí nós temos que lembrar sempre de quem? Tá? Da vulcanização da borracha, né? O látex é termoplástico, né? São cadeias lineares, isopreno, né? O látex. Depois eu mostro lá as fórmulas para vocês. Tá? O látex são cadeias lineares. O pneu, né? Que vai se fazer a borracha, ele não pode ser termoplástico, imagina, né? Aquece, ele vai trocar vai mudar a sua forma, né? Então, os pneus, eles são vulcanizados, né? Então, é o que a gente chama a vulcanização da borracha. Eles são vulcanizados. O que é a vulcanização? É o acréscimo do elemento enxofre, tá? Fazendo essas ligações aqui, ó, entre uma estrutura e outra. Certo? Vocês têm a vulcanização, né? Então, são polímeros termofixos. Eles são tridimensionais, eles apresentam essas ligações, né, cruzadas. Ah, só mais um detalhezinho aqui. Vou dar uma paulada aqui, porque eu vou ter que fechar minha janela, está entrando o sol já ali, né? Muitos desses polímeros aqui, ó, olhem aqui, guris, ó, os termoplásticos, muitos deles são solúveis, né? Mas não em água, né? Na maioria não é em água. Solúveis em solventes, né? Aí escolhe lá um solvente e ele vai apresentar solubilidade. Esses aqui, ó, os termofixos, esses são insolúveis. Não tem solvente que os dissolva. Tá certo? Vocês estão entendendo direitinho até aí? Tá? Aí depois vocês vão pegar esta aulinha lá, né? Vai ficar gravado. Vão assistir de novo. Tá? Isso aí é só assistir. Não tem mistério, né? E não há necessidade do cara também, vou apagar, do cara, por exemplo, ficar decorando polímeros. Certo? Tá certo que nós somos um pouquinho nerds, mas nem tanto, né? Bom, vamos adiante. Uma terceira classificação, seria relativo a esta aqui é uma classificação importante, também já vi na prova. Ó. Vou botar aqui 3, né? Eu não sei se eu numerei as outras, que é quanto à disposição dos monômeros. Como é que os monômeros estão dispostos na cadeia do polímero, tá? Como é que eles se dispõem na cadeia do polímero? Aí nós temos dois tipos. Vamos colocar aqui. Os chamados homopolímeros. O que é o homopolímero? O homopolímero é aquele em que só um monômero se repete o tempo todo. Tá? Então, eu vou dar uma abreviada aqui para a gente não cansar muito a beleza, né? Ó, tem um só monômero. E aquele monômero é que vai se repetir o tempo todo. Tá? E nós vamos chamar de isso é um homopolímero, né? Então, por exemplo, né? Aqui, ó, vamos pegar o mais famoso de todos, que é o etileno. Ó, CH2, CH2. Tá? Ó, veja. O polietileno, esse aqui, ó. Ele vai se repetindo a mesma estrutura o tempo todo. O polietileno é um homopolímero. Só um pouquinho que eu vou fechar um pouquinho a janela aqui. Ai, deu.
essa hora começa a pegar o sol aqui onde eu tô, né? O que é bom, né, gente? Mas não quando a gente está trabalhando. Bom, então, entenderam? Isso é um homopolímero, tá certo? Então, vocês vão ter a mesma estrutura se repetindo. Tá? Vejam que nós vamos... Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês também, tá? Os encaixes, né? Aqui, ó. Vai encaixar. Uma estrutura dessa vai encaixar aqui, a outra vai encaixar ali, vai encaixar aqui, tá? E na letra B, né? Nós temos os copolímeros. Copolímeros. O que é o copolímero? Bom, se no homopolímero nós temos um só monômero, nos copolímeros nós temos monômeros diferentes. Certo? Monômeros diferentes. Que vão encaixando, né? Tipo pecinhas de Lego, um no outro. E esta... Agora, isso aí pode ser de diversas maneiras, né? Por exemplo, pode ser alternado. Vou tentar fazer aqui uma figurinha para você entender o que eu estou falando, tá? Assim, ó. Vamos supor, aqui você tem um monômero, né? Bolinha preenchida. Outro monômero, bolinha vazia, tá? Ó. Por exemplo, isso aqui está alternado, né? Não, não está. Agora não está. Um pouquinho. Agora está. Quer ver? Ó, vai alternando os monômeros, ok? Alternar, pode ser assim. Pode ser em blocos também, ó. Por exemplo, tu tem lá, ó, 3 monômeros, bolinha preenchida, 3 monômeros, bolinha vazia, né? Aqui está, então aqui está alternada, aqui está em blocos, ó. Tem diversas maneiras desses monômeros se unirem. E pode ser também aleatoriamente, né? Aleatoriamente. Então, por exemplo, né? Vamos lá, tem uma bolinha preenchida, 2 não preenchidas, né? Aí aparecem 2 preenchidas de forma aleatória. Tá? Também não quero cansar muito vocês aqui nisso aí. Tá? De forma aleatória. Então, mas, de qualquer maneira, o copolímero, ele sempre vai apresentar o quê? Monômeros diferentes. Esse aqui, esse último que eu coloquei para vocês aqui, ó, de formação aleatória, vou escrever bem no cantinho aqui, aleatório. Não lembrou nada para vocês? Né? Qual é o polímero que nós conhecemos lá na biologia, que é de formação aleatória? O DNA, né? Ninguém tem a mesma sequência que outro, né? Todos nós temos uma sequência diferente. Graças a Deus, né? Já pensaram? Vocês todos parecidos comigo? Pá, ia ser um desastre. Né? Já sou feio mesmo, seria um mundo horrível, né? Isso aí, gente, senão vou chorar. Olha aqui, ó. Tá, então aí vocês têm... Essa classificação é importante, tá? A outra classificação, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, é quanto ao comportamento mecânico, né? Vou colocar assim mesmo, ó. Comportamento mecânico. Que nós já falamos ali, né? Como mecânico, a resistência ao choque. Bom, olha aqui, ó. Aí, atualmente, a classificação... Mais antigamente, a classificação era assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Elastômeros. E agora, aqui no Brasil, a gente está facilitando, né? Os livros quase todos trazem assim, ó. Borrachas. Pronto. Fica bem mais prático, né? Certo? Os elastômeros. O que é o elastômero? Né? Onde nós temos pneus, né? Assim, pneu é um elastômero. Tá? Eles deformam, mas voltam, assim que cessa a força mecânica sobre eles, eles voltam à forma original, né? Pega essas borrachinhas de enrolar o dinheiro aí, né? Espero que quando vocês forem médicos, tenham muitas borrachinhas para enrolar bastante dinheiro. Né? A gente puxa, né? Quem é que nunca sacaneou um colega, né? Puxando uma borrachinha e batendo na orelha dele?
Aquilo é um elastômero, né? Certo? Ele sofre a força mecânica, se deforma, mas ele volta. Certo? Calçados também, né? Então, a classificação é chamada de borrachas, imagina, né? Então, calçados. Certo? Luvas também, atualmente se usa muito, né? As luvas, aquelas luvas cirúrgicas, por exemplo. Aquilo são elastômeros, ou borrachas, como é classificado atualmente. Uma segunda classificação, que é a que mais nós falamos no dia a dia, ó, plásticos. Ok? Os plásticos, que são materiais também, são moldáveis, né? Eles são moldáveis. Certo? Bom, esse eu não precisaria dizer para vocês, né? Esse aqui, brinquedos, por exemplo. Imagina. Estou competindo com a televisão lá. Eu vou matar um dia ela ainda. Ó, brinquedos. É o mais comum para nós, não é verdade? E um terceiro tipo que nós chamamos de fibras. Esse aqui vocês vão lembrar também. Esses aqui que são fibras, também são materiais, são flexíveis. Deixa eu colocar aqui, flexíveis. Tá? E que vão apresentar estrutura linear, né? São lineares. Também não quero colocar muita característica, seria linear, né? E cilíndricos, mas aí já é demais, né? Tipo cordas de nylon. Vou escrever nylon em português, não tem. Ó, nylon, pronto. Tá? Mas tem vários usos, assim, ó, carpetes, pincéis, né? Carpetes, pincéis. Então, vejam, não é pinéis. Pinéis é o que nós vamos... A gente vai se internar. Olha aqui, ó. Pincéis. Certo? Então, aí é contra o comportamento mecânico, né? Então, mas já está quase terminando isso aí. Não se assustem. Porque agora vem o que normalmente é mais perguntado, né? Nas provas do Enem. Tá? Muito bem. Vou apagar isso aqui, que é o quinto item, a quinta classificação, né? Que se refere à preparação desses polímeros, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, no quinto item, né? Vamos colocar 5, ó. Classificação quanto ao processo, aos processos de preparação. Ó, os processos de preparação, tá? Vou dizer para vocês, essa aí é a parte que normalmente é mais cobrada, né? O Enem cobra mais a preparação. Então, vejam só, tá? Vamos começar aqui, vamos separar bem separadinho aqui. Ó, vamos começar. Polímeros de adição. Polímeros de adição. Vocês viram que eu estou com saudade de escrever mesmo, né? 4. Ó. Polímeros de adição. Tá, vamos começar já fazendo essa diferença. O polímero de adição, o monômero desse polímero tem que ser um composto insaturado. Normalmente com ligação dupla. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ligação dupla. Certo? O composto tem que ter ligação dupla. Por quê? Porque na hora da formação do polímero, essa ligação vai quebrar. A ligação π, né? Que é o ponto fraco. Então, vejam, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. CH2, ligação dupla, CH2, certo? Vou multiplicar por ele. Esse aqui é o eteno, ou etileno. Etileno, também o nome dele pode ser assim, tá? Eteno ou etileno. Muito bem. Sob a ação de calor, catalisadores, né, em condições adequadas, este etileno vai acontecer isto aqui. Agora olhem aqui, ó.
Vou pegar aqui. A ligação π, que você sabe que quem sempre se ferra é a ligação π, porque ela é mais fraca. Eu vou colocar os dois elétrons aqui da ligação, tá? Esse e esse aqui. Vejam, o que vai acontecer nessa ligação é o seguinte, ó. Esses elétrons, eles vão se deslocar para essas posições. Ó. E aí eles vão ficar, vejam, na forma livre para se combinarem com outras estruturas, ó. CH2, ligação simples, CH2, e agora de novo aqui, ó, outro elétron, tá vendo? Então, rompe-se a ligação π para a formação dessa estrutura. Só que a gente não costuma representar por bolinha, né? Como é que a gente faz? Vocês vão encontrar nos livros sempre o traço, ó. Assim, ó. Tracinho, tá? Mesma coisa. Só uma questão de escrita. Certo? Então, aqui vocês terão, ó, o polímero. Vou fazer um pouquinho menor aqui, tá? Ó. Esse aqui é o etileno, esse aqui é o polietileno. Tá? Então, vejam, essa estrutura aqui, ó, básica, né, vai se repetir milhares de vezes. Vai encaixar um desse lado, vai encaixar outro do outro lado, vai encaixar o outro no outro, o outro no outro, o outro no outro, né, formando uma macromolécula. Certo? Então, aí vocês têm um polímero de adição, né? Esse aí, deixa eu dar mais um exemplo, né? Porque esses são os que mais aparecem nas provas, né? Por exemplo, eu mostrei o polietileno, né? O PVC, né? Que vem dessa estrutura aqui, ó. CH2, ligação dupla, CH, Cl, vou botar o Cl para cima, claro, PVC, né? Policloreto de vinila. Esse é o cloreto de vinila, ó. Cloreto de vinila, esse radical chama-se vinil, né? Multiplicado por N, ó, sob condições ideais, vai abrir essa ligação aqui, guris, ó, essa ligação π, tá? Então, vou colocar aqui, ó, π. Ela abre ficando um elétron na ponta de cada carbono. Então, olha como é que vai ficar, ó. Não vou colocar o elétron, vou colocar o tracinho, né, que é costume a gente escrever só o tracinho. Vou botar o cloro aqui para cima, aqui, ó, olha o polímero. Esse é o PVC, né? Cloreto de polivinila. Tá entendido? Estão entendendo direitinho aí? Tá? E um outro que eu gosto de lembrar, vocês também, seria bom, interessante vocês saberem, é esse aqui, o Teflon, né? O Teflon tem aparecido, já apareceu várias vezes. O Teflon, na verdade, é o tetrafluoretileno. É esse aqui, ó. É o tetrafluoretileno, tá? Vamos repeti-lo milhões de vezes. Vai acontecer de novo, ó, a ligação π vai romper, vem um elétron para cada carbono, e aí vocês vão ter a formação do Teflon. Ó. Tá, vou botar o traço. Pronto. Tá? Aqui o N que faltou. Tá. Certo? Que aí, ou pode chamar também esse aqui, ó. É o tetrafluoretileno. Certo? Então, veja, são polímeros de adição. Mas, então, vocês já sabem, ó, se vocês estão olhando lá na prova, tá, o monômero, e esse monômero tiver ligação dupla, for insaturado, a resposta é essa, ó, dá polímero de adição. Tá certinho? Nenhuma pergunta até aí, guris? Gurias? Então, tá. Vamos em frente. Pagar. O bom aqui é que eu não preciso ficar esperando ninguém copiar. Que maravilha. Ó, então vamos lá. Continuando então. Um segundo tipo de polímero, B, são os polímeros de condensação. Polímeros de condensação. Tá, nós vimos agora há pouco os de adição, né?
onde nós temos um monômero. Nos polímeros de condensação, nós vamos ter dois monômeros diferentes, tá? Então, essa é a característica, ó. Dois monômeros, duas estruturas, né? Diferentes, ok? Dois monômeros diferentes. E aí tem algumas características, né? Que na hora que a gente vai fazer a questão, isso ajuda muito. Cada um desses monômeros tem que ter dois grupos funcionais, um em cada ponta. Dois grupos funcionais. Um em cada ponta do composto. Como assim, Paulo? Olha aqui. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar um monômero, tá? Depois eu coloco o outro do lado, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é um duplo ácido, ó. Certo? Vocês têm o grupinho funcional do ácido do lado esquerdo e do lado direito. E aqui um número de carbonos qualquer, tá? Mas veja que tem dois grupos funcionais. Se tiver só um grupo funcional, ó, só um, não vai dar polímero de condensação. Tem que ter, essa é a característica, tem que ter dois grupos funcionais. Então, eu vou pegar este aí e vou pegar este aqui, ó. Tá? Que é uma diamina. Esse polímero aqui depois vai sair o que nós chamamos de nylon. Tá? Ou aquele, né, para roupas, né? Sapatos também. Ou aquele outro de colete, né? Prova de balas. Kevlar. Bom, tá? Vejam, são dois monômeros diferentes. Com essa característica, ó, com um grupo funcional em cada ponta. Se não tiver os dois grupos funcionais, um em cada ponta, não vai dar polímero, tá? Mas tem mais um detalhezinho também. Quando eles se juntarem, vai ocorrer a liberação, a eliminação de uma molécula pequena, tá? Então, além de eles terem dois monômeros diferentes, onde em cada monômero tem que ter dois grupos funcionais, um em cada extremidade, tá? No momento em que eles se juntam, ocorre a eliminação de uma molécula pequena. Esta molécula, na maioria dos polímeros mais conhecidos, né, é a água. Mas não é só a água, né? Ó, pode ser a água, pode ser HCl, por exemplo. Tá? HCN também. Não importa, é uma molécula pequena se comparada à molécula do polímero que vai se formar, né? Então, vamos formar esse polímero aqui, ó. Aqui vai estar a formação aqui, ó. Então, a água vai ser eliminada. Vai ser uma molécula de água. Tá? Muito bem. E aí, o restante da estrutura vai se unir. Vejam que é sempre, ó, a hidroxila, vou marcar ela aqui também, com o hidrogênio do grupo amino. Tá vendo? Por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, ó, que é para fazer a montagem do polímero. Essa hidroxila aqui, ó, vai se juntar com o hidrogênio da outra diamina que tiver aqui, né? Aqui, ó, esse hidrogênio dessa diamina vai se juntar com a hidroxila de outro ácido. Por isso que a gente escreve assim, ó, parece que está incompleto, mas não está, ó. Ó, tu não coloca hidroxila. R. Agora vamos juntar os dois. Atenção. Tá? Então, este carbono se junta com esse nitrogênio. Tá vendo? É uma amida. Então, vou botar o hidrogênio para baixo aqui para não ficar atrapalhando. Ó. Então, formamos uma amida aqui. Ó. Vou botar esse para baixo também. Pronto. Aqui, ó. Esse é o polímero. Tá? Então, vejam essa ligação aqui, ó, que é a famosa ligação peptídica, né? Se for nas proteínas. Tá? Ou então, também chamada de ligação amídica. De amida. Tá bem lá embaixo, para que eu vou baixar um pouquinho a câmera, tá? Agora vocês conseguem ver. Não, ainda não. Porcaria. Tá certo? É a ligação amídica. Então, vamos repetir aqui para não esquecer mais.
um polímero de condensação é formado por dois monômeros diferentes, certo? Tem que ter dois grupos funcionais, um em cada ponto, que não precisam ser iguais os grupos funcionais, gente. Certo? Lá nos aminoácidos, por exemplo, um grupo numa ponta é ácido, na outra ponta é um grupo amino, né? Mas tem que ter dois grupos funcionais, um em cada ponto. E quando ocorre a formação do polímero, a eliminação de uma molécula pequena, sempre. Pode ser a água, normalmente a água, tá? Formando, aqui no caso, foi uma ligação amídica. Tá entendido até aí? Muito bem. Então falta mais uma coisinha aí. Calma. Sei que depois do almoço é complicado, né? Que é o terceiro tipo de polímero que nós temos. Que é um polímero que a gente chama de polímeros de rearranjo. Não sei por que a minha câmera está tão torta aqui. Alguma coisa eu fiz que eu escrevo reto, aí está sendo torto. Ó, então vamos lá. Polímero. Ah, mas aí eu não consigo escrever. Eita porqueira. E agora vai dar. Toma banho. Pronto. Ó. Que é a letra C, né? Que eu tava, C. Polímero, tá? De rearranjo. O que seria um polímero de rearranjo? Nós vamos ter um rearranjo das estruturas. Não vai eliminar nada. Nada é eliminado. Tá? Não elimina molécula pequena nenhuma. Bom, isso aí só vocês olhando para entenderem o que vai acontecer, tá? Ah, os outros polímeros que nós vimos ali, ó, o de adição e de condensação, gente, a gente pode prever o resultado, certo? Agora, esses polímeros de rearranjo, nós não conseguimos prever resultados, porque esse rearranjo pode ocorrer de forma aleatória, tá? Então, não se preocupem, né? Ah, meu Deus, aí como é que eu vou saber? Não, não. É tu e toda a ciência que vão saber, tá? Então, isso aí tem que ser dado para vocês. Agora, deixa eu escrever um pouquinho mais, já puxo a câmera para lá. Muito bem, então vamos lá. Ó, eu coloquei ali para vocês verem, tá? Como são monômeros diferentes, né? Tem que ter grupos funcionais em cada ponto, né? Certo? E o rearranjo que vai ocorrer é esse aqui, ó. Esse hidrogênio que vocês estão vendo aqui, ó, vem para esse nitrogênio. E esse oxigênio se junta a esse carbono. Tá vendo? Nada foi eliminado. Isso é o que nós conhecemos como o poliuretano. Deixa eu colocar aqui para baixo. Muito bem. Ó. Ó, o hidrogênio entrando aqui, né? C dupla O, O aqui, CH2, CH2, O. Bom, vocês já devem ter feito alguma questão do Enem que envolvia isso aí, né? E é o seguinte, ó. Muitas vezes, eu estava dizendo para vocês, não precisa saber fórmula de polímero, né? Vai enlouquecer, né? Então, é o seguinte, ó. Normalmente o Enem, nas questões, ele dá o polímero, né? Ele fornece o polímero. E quer saber o quê? Quais são os monômeros, ou qual o monômero que dá origem àquele polímero. Tá? Então, você tem que aprender a dissecar o composto, né? Certo? Ver onde é que ele vai se repetindo, ó. Mas é fácil, é só você começar. Começa pelo lado esquerdo, ó. Certo? C dupla O. Vai terminar exatamente aonde, ó, aonde tem o C dupla O. Aqui, ó. Aqui está o primeiro composto. E aqui está o segundo, ó. Olha como é parecido, ó. Tá vendo? Os hidrogênios saíram. Tá? Então, o Enem trabalha muito assim. Depois, nas questões, nós vamos
ver como é que isso aí funciona. Tá certo? Bom, então aí vocês tiveram a ideia dos polímeros. Tá entendido até aí? Vamos lá. Vamos às dúvidas que vocês possam ter aí. Enquanto eu me organizo aqui. Certo? Enquanto eu vou me organizar, tá? Bom, agora são 2h30. Dá tempo de a gente ver. Eu ver as questões, né? Só deixa eu ver. Aqui não. O que eu botei aqui, será? Ah, botei. Tá. Já achei. Gente, tem uma vizinha aqui ouvindo sertanejo no último volume. Se um dia vocês lerem assim no jornal, professor de química mata vizinho, fui eu. Como é que pode ter tanto mau gosto assim na vida? Puta merda. Bom, guris, então olha só, vocês têm aí na telinha, eu peguei do nosso livro, né? Esse aí eu acho que você não tem ainda. Esse aí é o livro 3, né? Eu estou começando o livro 3 já. Tá? Vocês não devem ter. Vocês têm só na versão. Não, Iago, é isso aí mesmo, cara. Vou te cantar, né? Ou essa porcaria de sertanejo, ou então é pagode. Eu só numa tela porque ela tem 2 crianças pequenas. Eu acho que eles vão ficar sem pai, né? Sem mãe. Ó, então, essa questão aí é uma das questões do nosso livro, do nosso material. Tá? Que eu separei para nós. É exato. Por que ainda bem? Tu ouve essas porcarias aí? Ah, não acredito. Ah, não acredito. Ah, ninguém é. Ah, tu não ouve isso aí, tenho certeza. Muito bem. Então vamos lá. Tá. Então tá ali a questão, ó. Tá no nosso livrinho essa questão. É lá da PUC de São Paulo, né? E ela fala assim, ó. O polietileno tereftalato, que é o que nós conhecemos por PET, né? Polietileno tereftalato. É um polímero de larga aplicação em tecidos e recipientes para bebidas gaseificadas. A seguir temos uma possível representação para a sua estrutura. Tá? Então, vocês estão vendo ali a estrutura dele. Só que eles colocaram a estrutura ali de forma, né, uma figurinha, mas tudo bem. Assinale a alternativa que apresenta os 2 monômeros que podem ser utilizados diretamente na síntese do polietileno tereftalato. Bom, como ele diz que são 2 monômeros, é claro que isso aí é um polímero de condensação. Correto? Então, o que você tem que fazer? A figurinha está meio ruim de a gente identificar, né? É porque não é para identificar pela figurinha. Vamos olhando as alternativas, vocês vão matar de cara. Quer ver? Ó? Pega a letra A, certo? Pegue a letra A e vocês vão ver o seguinte. O que eles têm que ter, né? O que tem que ter num polímero de condensação? 2 monômeros diferentes. Na letra A tem 2 monômeros diferentes. Cada monômero tem que ter 2 grupinhos funcionais nas extremidades. Ó. Vamos pegar aqui. Tem a hidroxila e a hidroxila. Tá, esse aí vai fechar. Esse aqui, ó, carboxila e carboxila. Tá? Vamos ver se nós não vamos precisar olhar a figura, tá? Esse aí pode, hein? Olha a letra B, tá?
E aqui, deu certinho. Tá? Mas aqui, guris, ó, cuidado, ó, o grupo funcional não está na extremidade, né? Notaram isso? É o grupo cetona. Ele está dentro da estrutura, não está na extremidade. Você tem aqui, ó, o CH3 e o CH3. A letra B não pode ser a resposta. Na letra C, vou fazer mais esse aqui, ó. Grupinho funcional de um lado, grupinho funcional do outro. Tá, opa, fechou direitinho, né? Tá certo? Perfeito? Então, e aqui vocês têm, ó, grupinho funcional de um lado, grupinho funcional do outro. Até aí tá legal, né? Na letra D, dá o mesmo problema, ó. Esse aqui, no grupo funcional, os dois grupinhos não estão nas extremidades. Tá certo? Tá entendido? Tá. Agora vamos tentar identificar. Ah, e tem a letra E também, ó. Que aí vocês têm o grupinho funcional aqui, o outro aqui, tá? Até aí tudo bem. Um desse lado e o do outro lado, tá? Vamos continuar a identificação. Ó, o polietileno. Etileno. Tá? Então, um dos compostos, um dos monômeros, tem que ser o etileno. O que é o etileno? É o composto. Aqui tá. O que deu ali, será? Entrou uma ligação aqui, me tirou do ar. Tá, voltou. Então tá, Jéssica, obrigado. Ó, então tá aqui o etileno, ó, tá vendo? Aqui também ele tá, ó. Mas só que aqui esses grupinhos funcionais não estão nas extremidades. Tá vendo? Então vocês vão identificando a coisa. Aqui não é etileno, ó. Aqui é um diácido. Aqui é um. Não, aqui não é nada. Aqui é uma dicetona. E aqui é um diácido, ó. Etileno só tem na letra A e na letra B. Tá? A letra B está eliminada porque no segundo composto, ó, não tem grupinhos funcionais nas extremidades. Tem que ser a letra A. Certo? Claro que ninguém vai entrar em prova sabendo a fórmula, né? Do polietileno tereftalato, né, gente? Por isso que a gente tem que ir pelo método da exclusão. Vamos para a próxima. Também está no nosso livrinho essa questão. Né? Deixa eu só... Ah, não vou lembrar qual é a página agora. Bom, ela fala sobre o nylon. Né? Essa questão é do Enem, questão até antiga essa aqui. Diz assim, ó, o nylon é um polímero, né, uma poliamida obtido pela reação do ácido adípico com a hexametilenodiamina, certo? Como indicado no esquema reacional a seguir. Então, vocês têm aqui, ó, aqui está o ácido, chamado ácido adípico, e aqui vocês têm a diamina, tá? A hexametilenodiamina. Bom, vamos continuar. Aí formou o nylon, tá? Na época da invenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial baseada no número de átomos de carbono, do diácido, seguido do número de carbonos da diamina. De acordo com as informações do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do ácido butanodioico, certo? Com o 1,2
diaminoetano. Então, gente, olha só. Eles estão dizendo assim, ó, que a nomenclatura proposta tem que vir nessa ordem, ó. O númerozinho, né, que identifica o nylon. O número de átomos de carbono, certo? Que ele está me dizendo que é butano. Então, são 4. Ó. 4. E logo depois tem que vir o número de átomos de carbono do grupo diamino. Aqui é o etano. Então, são 2. Esse é o nylon 4, 2. Letra D é a resposta certa. Tá? O que eles deram como exemplo lá em cima, ó, vamos ver quantos átomos tem aqui. Ó, 4, 5... Aqui tem 6, ó, nesse. Né? Aqui tem 6. E aqui tem 4, 5, 6. Ó, o que eles deram como exemplo é o nylon 66. Os caras estão me ligando aqui. Ah, tomar banho. E pior que tem os que ligam pra gente, mas não falam, né? Tá entendido? Fácil, né? Então, tá. Vamos em frente. Limpei tudo. Próxima questão. Eu coloquei algumas aqui pra gente. Também do nosso material, do nosso livro. Essa vem de Santa Maria, da Boca do Monte. Não é de hoje que os polímeros fazem parte da nossa vida. Progressos obtidos pelos químicos permitiram avanços importantes em diversas áreas. Os avanços científicos e tecnológicos têm possibilitado a produção de novos materiais mais resistentes ao ataque químico e ao impacto. O Kevlar tem sido utilizado na produção industrial de coletes à prova de balas, além de apresentar características de isolante térmico. A obtenção desse polímero ocorre por meio da reação a seguir, tá? Muito bem. Com base nos dados, é correto afirmar que o polímero obtido por uma reação de... Certo? Vamos ver o tipo de reação. Primeiro, vamos ver o tipo de polímero que está sendo formado, né, guris? Vejam, são 2 monômeros diferentes, né? Você pode ver aqui tem, ó, monômero 1, monômero 2, são diferentes. Então, é condensação, correto? Concordam comigo? É uma condensação. Tá? Os 2 têm grupinhos funcionais diferentes em cada extremidade. Ó. Desculpa, tem 2 grupos funcionais iguais em cada extremidade, né? Os 2 compostos são diferentes, ó. Tá vendo? E vocês já viram que vai dar a união do grupinho carboxila com o grupinho amina. Né? Tá aqui a união, ó. Vem aqui, ó. Certo? E olhem aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho, guris. Nossa, olha aqui. A água foi eliminada. Então, isto aí é de condensação. O polímero é obtido por uma reação de condensação. Então, tem na letra A, tem na letra D. E ocorre entre o ácido carboxílico e uma amina secundária. Não, essa amina é primária. Não é verdade? Por que ela é primária? Vocês lembram? Porque só essa amina, tá? Essa amina é primária. Então a letra A foi para banha. Vamos ver a letra B. O polímero é de condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida aromática. Perfeito. Está aqui o grupinho amida e estão aqui os grupinhos aromáticos. Poliamida aromática. Certo? Tá certinho aí? Tem alguma dúvida? Para um pouquinho. É que eu não olhei para ver se vocês estão me perguntando ou não. Tá? Mas já vou olhar.
Tum, tum. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Tá, então vamos para a próxima enquanto isso. Enquanto eu olho aqui. Opa, não tem próxima. Era isso aí. Era isso aí. Muito bem. Bom, nós já fechamos aí o que nós tínhamos que fechar. Eu agora estou por vocês, né? Dúvidas que vocês queiram tirar, exercícios que vocês queiram fazer, certo? Na sexta-feira, o que eu fiz sexta-feira, guris? Nem eu me lembro. Eu acho que eu corrigi os exercícios, tá? Eu fiz a correção dos exercícios. Muito bem. Tá, eu estou por vocês agora. O que vocês quiserem fazer, eu estou fazendo, tá? Eu tenho esse materialzinho aqui, esse é um materialzinho antigo que eu tenho, ó. Eu vou mandar para vocês também. São polímeros, né? Deixa eu ampliar ele aqui. Né? Fala do homopolímero, copolímero em bloco, alternado, randômico, né? Aleatório. Até nesse material eu coloquei até o copolímero enxertado, né? Que é o último, esse último caso aqui. Então, são enxertos, né? Que se faz numa cadeia linear de polímeros. Fiz todos os tipos. Até coloquei com figurinha, com desenho. Depois eu vou mandar para vocês aí. Tá? Os diversos tipos de polímeros, ó, que formam, dependendo do grupo funcional, né? Poliéster, a repetição do éster, poliamida, poliuretanos, né? Que fizemos lá no polímero de rearranjo. Tá? Então, eu mando isso aí. Depois eu botei vários exemplos aí, tá? Aí eu mando para vocês. Até as proteínas eu coloquei. Eu vi aqui, era esse, esse e esse. Pronto. Fechou. Então tá, gurizada. Tô por vocês. Vocês têm dúvida? Não têm dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem resolver algum exercício? Abram esse áudio e falem. Ou calem-se para sempre. Eu vou dar uma seguradinha, que nós já estamos no livro 3, né, gente? E aí, pá, daqui a pouco eu termino os livros. Se bem que tem muito assunto para ver, eu estava olhando ainda. O que eu tenho que dar depois de orgânica? Ai, meu Deus do céu, vem toda aquela parte de soluções, equilíbrio químico. Não cai nunca uma matéria barbadinha para mim, né? Então, bom. Deixa eu ver se vocês não estão perguntando nada aqui. Deixa eu ver. Vou deixar vocês com o quadro branco aí. Olha para o quadro aí, de castigo. Como é que ele pode ser cobrado? O polímero de rearranjo? Não, Paulo, é assim, ó. No fato, né, de, por exemplo, a formação dele, né? O fato de ele não liberar uma molécula pequena, certo? Mas aí, como eu falei, ó, esses polímeros de rearranjo, ali eu tinha posto um. Só vou colocar um pedacinho para relembrar aqui, ó. Tá só um pedacinho, tá? Não é todo ele. Vejam, esses polímeros de rearranjo, né? Esse rearranjo vai depender, gente, da temperatura, das condições de trabalho, né? Então, não tem como a gente prever isso aqui. Imagina se a gente conseguisse prever isso aqui, hein? A gente não ia fazer curso, a gente dava o curso, né? Então, não tem como prever, né? E nesse caso aqui que eu mostrei, ó, aconteceu isso aqui, né? Como é que pode ser cobrado? Paulo falou. Primeiro, ó, o fato de não eliminar nenhuma molécula, né? E sim o fato dos átomos tomarem outras posições, não é verdade? Ou então,
Uma outra forma, né, de cobrar isso aí é dar isso aqui é horrível. Ó, é dar para nós o polímero, como eu estou fazendo aqui, ó, nos dar o polímero e pedir o quê? A estrutura dos monômeros. Então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Eu estou escrevendo para lá demais. Entendeu? Então, nos dão aqui, ó, o polímero. Deixa eu fazer mais para lá, tá? Não, eu mesmo não estou me achando aqui, ó. Pronto. Agora vai dar. Vou fazer todo ele aqui. Que nem eu fiz ali quando eu dei aula. Ó, esse hidrogênio aqui, ó, né? Esse aqui, ó. E daqui, ó, esse aqui, ó. Tá? Ou então, o que eu estava falando assim, Paulo, ó. Então, o cara te dá o polímero, como eu estou dando aqui, e perguntar, né? Esse oxigênio é esse aqui. E perguntar os monômeros, né? Aí tu tem que desmontar a estrutura. Certo? Mas tu vai desmontar a estrutura olhando as alternativas, né? Certo? É muito difícil tu desmontar uma estrutura dessa aqui sem olhar as alternativas e saber qual é o resultado. Ainda mais se for um polímero de rearranjo, né? Então, tu vai ter que olhar as alternativas, comparar as alternativas para ver qual delas fecha direitinho aqui o número de átomos, né? Tá certo? Assim que pode ser cobrado. Mas entre cobrar rearranjo, cobrar condensação ou adição, as provas têm cobrado os polímeros de adição e condensação, né? Que são os mais comuns no nosso dia a dia. Tá certo? Vamos ver o que mais vocês têm para perguntar. Aqui, às vezes passa muito rápido aqui por mim a pergunta, tá? Aí eu tenho que ir lá olhar no coisa. Agora é pagode, por isso. Às vezes tem a impressão que tem pessoas que acharam o ouvido no lixo. Bem, estou esperando por vocês aí. Então, daqui a pouco eu já encerro. No início, se vocês forem olhar o livro 3, né? Eu me lembro qual é o módulo, esse aí da frente 2. E aí vai ter também aquilo que nós já vimos aqui em aula, que são as propriedades dos compostos orgânicos. As propriedades que eu dei lá no início, né? Para vocês, dos compostos orgânicos, elas vêm agora no livro 3. Tá? Seria interessante olhar, revisar, refazer os exercícios. Isso é muito importante. Tá? Aguardo por vocês. Se não tiver nada, eu vou fechar. Vou passar a régua e fechar a conta com os outros. Podemos encerrar, então? Sim ou não? Vou mandar um materialzinho para vocês sobre polímeros, né? E vou acrescentar também um pouquinho daquelas propriedades, né? Vamos revisar as propriedades também. Né? Aí a gente já revisa através dos exercícios, não é verdade? Fica legal a gente fazer isso aí. Vamos só ver. Tá. Não vou começar soluções, calma. Eu quero fechar essa química orgânica toda aí, tá? Só se vocês quiserem também, mas eu não quero deixar, de repente, dúvidas em exercícios, essas coisas. Né? Vocês querem já começar as soluções na próxima aula? Porque a gente vai, não tem problema. Os exercícios a gente vai
vai fazendo. Não... Quando sobra tempo, a gente para, faz exercício, sem problema nenhum. Tá? Então, me deem uma luz aí. Se vocês quiserem soluções, eu já começo. Tá? Nós estamos... Então, vamos tirar dúvida. Certo? Se todos estão de acordo com o Paulo ali, ó, a gente tira dúvidas na sexta-feira. Aí eu tenho que terminar, né, da correção da folha, aquela também. Então, sexta eu vou terminar a correção da folha para vocês, tá? Da última folha. Vou mandar um materialzinho sobre polímeros, né? E tem mais as questõezinhas do livro que vocês tiverem dúvida, tá? Então, na sexta-feira, nós vamos fazer isso. Os exercícios do que eu vou mandar para vocês, o que eu fiquei devendo e o que tem no livro que vocês vão me perguntar, tá ok? E aí nós vamos fechar realmente a química orgânica. Fica bom assim para vocês? Então tá. Um grande abraço para vocês. Boa semana. Hein? Tainá tá muito branquinha, Tainá. Não tá pegando sol? Tu tá rindo? Hein? Né? Pois é, eu ouvi um comentário aí que nessa região aí tinha uma fantasminha caminhando outro dia aí pela rua, acho que era tu, né? Branquinho, fantasminha. Tá bom, queridos. Um grande beijo, um abraço e cuidem-se, tá? Até sexta-feira. Tchau, tchau, Yas. Tchau, Tainá. Se cuida. Vai tomar um sozinho. Nicole, tchau também. Eu esqueço de ficar me mostrando. Mostra, né? Que coisa. Sou uma pessoa humilde. Vou sair. Tchau, tchau.